E vai começar o campeonato mais difícil do mundo. Vai começar o Brasileirão, rapaziada. Aqui, ó. Brasileirão 2024. Fluminense rumo ao pentacampeonato. E pra dar aquela vibe bacana, logo no primeiro jogo da temporada, vamos começar com um dos principais cantos da nossa torcida? Então vambora. Pra começar daquele jeito, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Se você não me conhece, meu nome é André Luiz. Todo mundo é muito bem-vindo no nosso canal. Claro que 99% do nosso público é composto por torcedores do Fluminense, mas nós temos torcedores de todos os clubes do Brasil aqui. Então, independente de qual time você for, qual time você torcer, seja muito bem-vindo. Nós vamos nos enfrentar, independente do time que você torça, pelo menos 2 vezes nessa temporada, né? Jogos de ida e volta, então seja muito bem-vindo, vamos falar de futebol. Por acaso aparecer algum torcedor do Red Bull Bragantino aqui, seja muito bem-vindo também. Se inscreva no canal e deixa o like, tá legal, pessoal? Bom, vamos direto às informações então, porque eu tenho muita coisa para passar para você aqui nesse vídeo de hoje. Informações, vamos começar com o Fluminense então, né? Vamos começar com escalação do Fluminense Futebol Clube. Essa vinhetinha tocar no Maracanã, toda vez que vai passar uma informação, a escalação, alguma substituição. Então vamos começar aqui com a lista dos relacionados, tá legal? Relacionados, vamos começar pelos goleiros, né? Fábio, Felipe Alves e Vitor Eus. Então o Fluminense coloca primeiro os goleiros, depois em ordem alfabética, tá? Então vem Alexander, André, Antônio Carlos, Arthur, Davi Terãs, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Germancano e Guga. Isaac, Lucumi, John Ares, John Kennedy de volta, assim como Diogo Barbosa, depois de cumprirem 2 jogos de suspensão na Libertadores. Justin, novidade, então o Fluminense vai com 3 laterais direitos relacionados. Será que o Diniz está aprontando alguma, hein? Vamos ver. Cauã Elias, Lima, Marcelo, Marquinhos, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Samuel Xavier. Esses são os relacionados do Fluminense para o jogo de hoje. A provável escalação do Fluminense é a mesma que enfrentou o Colo-Colo, tá? Com essa ausência toda aí de zagueiros, o Martinelli deve começar na zaga. Ontem foi o último treino preparatório. E o José Ilan relatou no canal dele que o Diniz também treinou na zaga com Felipe Andrade. Tá? Então, caso o Felipe Andrade, existe essa possibilidade do Felipe Andrade começar como titular. Caso ele comece como titular, nós teríamos 2 substituições. O Felipe Andrade entraria no lugar do Martinelli e o Martinelli voltaria para o meio no lugar do Lima. Tá? Mais uma coisa que a gente só vai saber às 20 horas. 1 hora antes de começar o jogo. O jogo é às 21 horas. Transmissão do Premier, tá? Esqueci de falar aqui, comecei tão empolgado, esqueci de falar na abertura do vídeo. Então, a provável escalação do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo. Se jogar o Felipe, pode ser a opção do Felipe Andrade aí também. André, Ganso e Lima. Se o Felipe Andrade começar, André, Ganso e Martinelli. Lá no ataque não existem dúvidas. Marquinhos, que se tornou titular da equipe, barrando inclusive o Douglas Costa. Olha isso, hein? Olha a moral que o Marquinhos está com o Diniz e muito merecidamente, né? Ares e Cano. Tá? Cano de volta, fez o gol, fez o L no último jogo. Então vai estar à disposição para nos ajudar. Eu vou colocar aqui agora para vocês, pessoal, é uma novidade que eu trago esse ano aqui nos vídeos pré-jogos do Campeonato Brasileiro, é uma análise tática das equipes. Tá? O Gabriel do canal Future, não sei se é assim que se fala, mas F-O-O-T-U-R-E, procura aí canal Future, ele é um analista tático, canal excepcional, ele está fazendo uma parceria com o Brasileirão, com a CBF, tá? E ele gravou vídeos de análises táticas de todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Então, como essa é a estreia do Fluminense no Brasileirão, eu vou colocar a análise tática do Red Bull Bragantino e, claro, da nossa também. Nos próximos vídeos, eu vou colocar somente do nosso adversário, porque a forma da gente jogar, a gente já conhece. Mas como esse é o primeiro jogo do Brasileirão, eu vou colocar aqui para vocês, então, a análise tática da equipe do Fluminense Futebol Clube.
Vamos acompanhar. Fernando Diniz está repetindo o modelo de jogo que deu certo para o Fluminense na Libertadores no título em 2023. Sejam bem-vindos ao Olhar Tático do Brasileirão e hoje vamos mostrar um pouquinho mais o que tem feito o Fluminense de Diniz antes do início da competição. O André tem sido uma peça-chave na saída de bola, né? Baixando próximo do goleiro e buscando espaços verticais às costas da linha defensiva. Mas é nas tabelas, juntando muitos jogadores no setor da bola, com muita gente, que o Fluminense se destaca. Tabelando, buscando o melhor companheiro, entre passe em profundidade, mantém a posse, encontra o companheiro livre, o time vai buscando os espaços e tirando qualquer referência do adversário até encontrar a finalização. Em outros momentos pode até ser mais vertical, já com o André, por exemplo, buscando o Marcelo na lateral e o lateral, no caso o Marcelo, buscar a profundidade o mais rápido possível. Em outros momentos, vai ter sim essa tabela para desestabilizar a defesa adversária e encontrar o espaço nos lados do campo. Encontrou o lado do campo, buscou o jogador em profundidade, Germancano, Kennedy, esses jogadores estão dentro da área para finalizar. E o argentino segue como uma peça muito importante, recebendo cruzamentos, passe em profundidade, sempre que tem a oportunidade, ele faz os seus gols e assim foi o artilheiro da temporada em 2023. Assim, pessoal, a gente conta muito mesmo com os gols aí do Germancano. Você não tá com problema de visão. A imagem ali tá desfocada mesmo, tá meio embaçado. É de propósito, tá, pessoal? Questões de direitos autorais, infelizmente, a gente não pode usar. Então, para descaracterizar o conteúdo, os direitos autorais, a gente dá uma embaçada na imagem ali, mas deu para ver, e principalmente para ouvir aí como o Fluminense joga pela análise do Gabriel, tá? A gente vai estrear contra um adversário complicado, tá, pessoal? Eu trouxe aqui agora, vou trazer para você aqui agora algumas informações do Red Bull Bragantino para vocês. Primeiro colocando aqui o retrospecto deles. Tá? Esse aqui é o retrospecto do Red Bull Bragantino nos últimos 10 jogos. 10 jogos. Eles venceram o Ituano pelo Campeonato Paulista por 1-0. Empataram em casa em 0-0 com Águias Douradas pela pré-Libertadores. Passaram nos pênaltis, ganharam do Santos, que foi vice-campeão paulista, um Santos renovado nesse campeonato paulista, foi vice-campeão, mas o Red Bull Bragantino venceu o Santos, tá? Perdeu para o Botafogo por 2-1 no Engenhão, perdeu para o Guarani no campeonato paulista, mas nesse jogo aqui o Red Bull Bragantino colocou a equipe reserva, tá? Porque foi a partida entre os dois jogos aí pela pré-Libertadores. Empataram com o Botafogo por 1-1 no jogo da volta, né, na Bia Bichedi, foram eliminados da pré-Libertadores, por isso hoje estão na Sula. Venceram a Inter de Limeira no Campeonato Paulista por 3-0. Perderam para o Santos na fase decisiva, eu não sei se aqui foi semifinal ou quarta de final do Campeonato Paulista, eu acho que foi semifinal do Campeonato Paulista, o Santos venceu por 3-1. Ou seja, eles venceram o Santos na fase classificatória e perderam por 3-1, valendo aqui vaga na semifinal. Eu não sei se esse jogo aqui de 1-0 Santos, que o Red Bull Bragantino venceu, se já foi no mata-mata, tá, pessoal? Me desculpem, a dúvida é porque eu não acompanhei o Campeonato Paulista de perto. Eu não sei se esses dois jogos aí já valeram pelo mata-mata ou se foi um fase de grupos e outro mata-mata. Mas, enfim, ganharam o Santos aqui no primeiro jogo e perderam por 3-1, tá? Seguindo, eles ganharam na estreia da Sul-Americana. Red Bull Bragantino tá na Sula, né? Foi eliminado pelo Botafogo, tá na Sula. Ganharam do Coquimbo Unido. Rapaz, como é que pode isso, né? Coquimbo Unido. Red Bull ganhou por 1-0 e no segundo jogo pela Sula tomaram uma lapada do Racing. Perderam por 3-0 a partida pro Racing da Argentina, que é uma equipe grande, uma das favoritas aí para a conquista da Sul-Americana, tá? Vamos assistir agora a análise tática da equipe do Red Bull Bragantino? Vamos acompanhar. O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha quer repetir a temporada passada no Campeonato Brasileiro. Sejam bem-vindos ao Olhar Tático do Brasileirão. Hoje eu vou mostrar para vocês o que tem feito a equipe do Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha antes do início da competição.
Uma característica marcante do time é a construção curta e muito rápida, buscando jogadores na entrelinha, mas principalmente o ponta para a jogada em 1 contra 1. O time ataca muito a partir desse tipo de lance bem vertical. Para fazer os seus gols, é importante ressaltar que a construção sempre tem um jogador no espaço, ali entre meio campo e defesa, e o centroavante gosta muito de se desmarcar e chegar na frente do goleiro para finalizar. Esse tipo de jogada é importante não só do centroavante, porque quando ele baixa, e o Sacha ou o Borbas fazem muito isso, os pontas fazem movimentos em diagonal para já chegar finalizando dentro da área. E o Bragantino também é conhecido por ser um time que pressiona muito forte, tenta induzir ao erro o adversário a todo instante. Conseguiu fazer isso no início da temporada, recuperando a bola e tentando finalizar o mais rápido possível. Contra o São Paulo, inclusive, fez gol dessa forma. O tricolor paulista tentou sair jogando, o Red Bull Bragantino recupera, acelera e aí já chega na frente do goleiro pronto para marcar. Assim chega o Bragantino para o Brasileirão. Então, assim, pessoal, ontem eu recebi informações também que o Red Bull Bragantino estava treinando na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, e numa parte do treinamento eles estavam justamente treinando a marcação alta na saída de bola do Fluminense. Ou seja, é algo que ao mesmo tempo que a gente faz aquela toqueira lá atrás para poder chamar a equipe adversária, quebrar aquela primeira linha e ter uma oportunidade de jogar, se o time adversário souber fazer essa marcação linha alta, incomoda muito a gente. Tá? Então eu acho que o jogo de hoje vai ser um jogo dificílimo. Vamos aqui à provável escalação do Red Bull Bragantino. Depois dessa derrota aí por 3-0 para o Racing, o técnico Pedro Caixinha, que está fazendo um grande trabalho desde o ano passado, tá, nessa equipe do Red Bull, lembrando que eles se classificaram para a Libertadores, ficaram entre os 6 do Brasileiro, com uma equipe sem estrela, só com jovens muito talentosos. Então o Pedro Caixinha está fazendo um bom trabalho. Teve um início de ano agora muito irregular, né, conforme eu passei para vocês aqui, nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Ou seja, eles têm sido uma equipe extremamente irregular. Então devem ter aí algumas modificações na equipe de hoje, principalmente a entrada do Henry Mosqueira na ponta direita. Essa é uma estratégia do Pedro Caixinha, porque ele sabe que o nosso lado esquerdo é vulnerável com o Marcelo. Tá? O Martinelli, jogando na zaga, ele vai jogar pelo lado esquerdo e o Felipe Melo sendo deslocado para o lado direito. Então a provável escalação do Red Bull Bragantino é o Cleiton no gol, Natan Mendes pela lateral direita, Douglas Mendes e Luan Cândido, que é um bom zagueiro, formam uma dupla de zaga com Juninho Capixaba, que eu gosto muito também. Eu acho o lateral esquerdo muito bom, desde a época de Fortaleza. Juninho Capixaba me agrada muito, o lateral esquerdo do Red Bull. Raul, Jadson Silva e Eric Ramírez formam a trinca ali de meio campo. No ataque, Henry Mosqueira deve fazer hoje a sua estreia, né? Deve começar ali como titular. O Vitinho pelo lado esquerdo, o Eduardo Sacha, que tem marcado muitos gols aí, sendo um dos destaques dessa equipe do Red Bull Bragantino desde a temporada 2023. Então, assim, não é uma galinha morta, tá? No Campeonato Brasileiro, você tem poucas equipes que dá para chamar assim, essa equipe é fraca. O Brasileirão realmente é o campeonato mais difícil do mundo, onde pelo menos 8 equipes podem disputar o título. Andrezão, você está exagerando. Eu vou deixar só uma reflexão para você, tá? Ano passado, quem foi o campeão? Palmeiras. O Botafogo liderou 3/4 do campeonato, não foi? Então o Botafogo foi o vice-líder? Não, o Botafogo foi o 5º. Sabe quem foi o vice-líder do Brasileirão? O Grêmio, com 1 ponto apenas atrás do Palmeiras campeão. E nas últimas rodadas do campeonato, o Grêmio perdeu uma partida para o Corinthians, lá na Arena do Grêmio. Corinthians morto já, de férias, sem nada para fazer na temporada. Ganhou do Grêmio na Arena do Grêmio e essa partida tirou o título do Grêmio. E esse ano, apesar de ter sido heptacampeão gaúcho, na Libertadores, que é uma competição mais difícil, tem 2 jogos e 2 derrotas. Ou seja, é muito nivelado, pessoal. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Os pontos desse jogo de hoje valem a mesma coisa que os pontos da última rodada. Não é mata-mata, é pontos corridos, é um campeonato de regularidade. Então todo jogo é importante e o Fluminense não pode pensar em perder pontos em casa, independente de qual adversário seja. Eu faço uma projeção, apesar de muito difícil, muito equilibrado. Nos 3 primeiros jogos do Fluminense, 9 pontos. Que isso, Andrezão? 100% de aproveitamento? Sim. Vitória diante do Red Bull Bragantino hoje, com todo respeito ao Bahia,
Terça-feira, Fluminense e Bahia lá na Fonte Nova. Também acho o Fluminense favorito. Bahia perdeu o título baiano pro Vitória, tá um clima meio esquisito lá, oscilando muito ainda. O Fluminense tem que vencer o Bahia e sábado clássico contra o Vasco. Chega dessa história de não vencer clássico, o jogo é no Maracanã. Então o Fluminense tem que colocar a sua força, o seu pet campeão da Libertadores dentro de campo e vencer o Vasco. São 3 jogos, 3 vitórias. Vai ser fácil? Nem um pouco. Mas temos que começar por hoje. Tá legal? Então, se você quiser saber o meu palpite, vitória Fluminense 2-1. 2-1, Andrezão? Sim, 2-1. Nosso sistema defensivo não tá pronto, a gente tem problemas no sistema defensivo, principalmente no miolo de zaga. Esse ataque do Red Bull Bragantino é muito rápido e eu acho que a gente vai sofrer um golzinho. Porém, faremos 2. Germancano e John Arias faz o L, faz o chifre. Vitória Fluminense, 3 pontos para abrir o Campeonato Brasileiro. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se tiver gostado do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Tá legal, galera? Compartilha para geral aí, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e vitória Fluminense!